Robert Morgan. Esse foi o canal que criou The Separation, uma animação pesada e doentia. A animação foi lançada há 12 anos atrás e eu realmente preciso deixar aqui um aviso de conteúdo sensível, porque se tu achou a última animação que eu fiz vídeo sobre pesada, essa daqui vai te fazer repensar os teus conceitos. Então se tu continuar a partir daqui, é por tua conta e risco. Bom, tudo dito, tudo feito, vamos pro vídeo. A animação começa nos mostrando dois bebês siameses ainda no útero. Só vou dar uma explicadinha pra caso alguém não saiba. Bebê siamês é uma condição relativamente rara, eu acho, que acontece com bebês gêmeos. No caso, eles nascem grudados. Em algumas vezes dá pra desgrudar eles em cirurgias, em outras não. E dependendo de onde eles estão grudados, às vezes eles nem sobrevivem. Mas enfim, depois disso o nome da animação aparece, A Separação, e a gente é apresentado aos nossos heróis. Esses são os bebês que a gente viu no começo do vídeo, só que agora já um pouco crescidos. O vídeo gosta de usar essa parte para nos mostrar como eles são companheiros, brincando juntos, se abraçando e até mesmo o jeito que eles se olham. Acontece que o caso deles é um caso de siamês que dá para ser resolvido, e é por isso que eles estão aí. O tom amarelado e tranquilo da sala começa a mudar, a gente escuta passos e portas se abrindo, indicando que algo vai acontecer com eles. Felizmente a cirurgia foi um sucesso, ou nem tão felizmente. Os dois irmãos estão conectados numa máquina que pelo som me parece ser uma máquina de auxílio na respiração. Provavelmente os dois dividiam o mesmo pulmão. E fora isso que vai ter uma certa recuperação, o caminhar. Imagina tu tá acostumado a vida inteira a andar com 4 pernas e de repente ter que andar só com 2. Depois desse incrível tombo, a gente avança alguns anos. O vídeo não explica qual idade eles tinham na época da cirurgia, mas eu chuto que é por volta dos 9 aos 12 anos. Nesse salto temporal, eu chuto que eles estão na casa dos 30 já. A animação já volta nos mostrando que um dos irmãos não superou a cirurgia muito bem. Claramente ele sente muita saudade de estar grudado com o irmão dele, literalmente. E isso daí até pode soar meio doentio pra gente, mas pensa que ele viveu alguns anos grudado no irmão dele, fazendo tudo com ele. Eles eram quase um. Fora que eles são irmãos gêmeos, que naturalmente são mais conectados. A animação nos mostra que a dificuldade de andar é algo que provavelmente esse irmão vai levar pro resto da vida, tanto que ele tem que andar de muleta, mesmo tendo as 2 pernas. Os dois irmãos trabalham juntos numa fábrica de bonecas. Eles fazem desde a costura a confecção da parte de plástico com o corpo, e a animação inteira é sem nenhum diálogo, mas só nessas olhadas deles, a animação já mostra a frustração nos dois, que eu particularmente sinto que vem mais do irmão esquerdo, que é esse aí. E bom, o irmão esquerdo começa a trabalhar. Ele pega a parte de cima dos bonecos e começa a costurar eles com o resto do corpo. E enquanto ele faz isso, ele tem uma ideia incrivelmente horrorosa. Depois de fazer isso, ele vai mostrar a ideia dele pro irmão dele. E a gente já entende o porquê que ele é mais triste. O irmão direito se tornou alguém muito distante. Talvez porque ele não superou, ou porque ele simplesmente gosta do jeito que vive, e já cansou de ouvir as ideias mirabolantes do irmão dele pra eles se grudarem de novo. Bom, depois disso a noite cai, e por mais que a animação tenha nos mostrado de primeira que o irmão dele não gostou da ideia e se recuperou bem, até porque ele anda muito bem sem muletas, a gente vê que na verdade ele foi o que mais se afetou com a separação. Ele pensa na ideia. Quando ele vê a cicatriz do irmão, ele entra em pânico, e nos é mostrado que ele nunca deixou a cicatriz dele fechar. Ele tá sempre com uma faca abrindo ela toda vez que ela começa a curar. Tudo porque ele nunca superou e não quer superar. Essa é a minha interpretação. Enquanto ele tá fazendo isso, o irmão dele vê ele fazendo isso com ele mesmo, e provavelmente foi a primeira vez que ele viu isso. Os dois se sentam ali, e o irmão direito aceita a ideia assustadora do irmão esquerdo. Um tempo se passa e eles confeccionam uma máquina de costurar gigante pra poder botar o plano deles em prática. Cara, toda essa ideia de irmãos siameses se costurarem pra voltarem a ser como nasceram é bizarra, mas pra um curta, ou até mesmo pra um filme, é simplesmente genial. É doentia, mas pensa pelo lado deles. É como se tirassem uma parte do nosso corpo depois de alguns anos de vida. A gente não ia conseguir se acostumar. Logo que a animação volta, a gente já vê que eles construíram a máquina, e eles já resolvem ver se ela tá funcionando. E quando a gente vê ela ligada, é dedução lógica. Não tem como isso dar certo. E tá, né, o irmão esquerdo tá um pouco longe da maca, e já tira o suporte da muleta pra ir se deitar na maca com ele. Só que eu, tu e todo mundo que viu essa animação sabe que ele é péssimo caminhando. E o pior acontece.
Depois disso, essa é a primeira vez que a gente escuta alguma voz na animação inteira. O irmão direito acabou sendo completamente costurado nele mesmo, e a gente consegue ouvir o que seria ele tentando gritar de dor, ou pedindo por ajuda. A animação tem mais um salto temporal, e agora os dois irmãos já estão bem velhos, e ainda na mesma fábrica. É nítido que o nosso personagem tá bem abatido, ele veste um terno e sai do quarto dele. Ele tá indo ver o irmão dele, que precisa viver igual uma múmia, muito provavelmente por causa dos ferimentos. Provavelmente não é por causa disso. O acidente foi tão sério que pra ele reconhecer o próprio irmão, ele tem que sentir o cheiro dele. Cara, imagina viver assim. O irmão esquerdo começa a tirar os panos dele, mostrando o estrago que a máquina fez. E eu só consigo me perguntar uma coisa, como é que esse cara se alimenta? O nosso personagem começa a dar banho nele, e nisso a gente vê que no acidente com a máquina ele perdeu todos os membros dele, todos mesmo. Ele virou alguém que precisa ser carregado pelos outros, nenhuma cadeira de roda serviria pra ele. Depois de dar um banho, o nosso personagem veste um terno nele e leva ele pra sala que o vídeo começou, no hospital. A coloração da sala muda, daquele amarelo vivo foi pra um azul profundo, um azul triste. O reflexo dos dois, né? Além do próprio irmão, o nosso personagem também tá carregando uma caixa, que ele larga em cima da cama e depois se senta com seu irmão. Ele abre a caixa e a gente vê que lá dentro tem o brinquedo que eles brincavam juntos, o boneco e a rosa. Eles se deitam e o irmão esquerdo deixa o direito do lado que ele deveria estar e também deixa ele cheirar os brinquedos. E a gente que tá assistindo é levado junto com o personagem aonde o cheiro levou ele, pra uma lembrança de infância, os dois irmãos grudados. E assim a animação acaba. Mas eu quero ressaltar um ponto. Nessa lembrança tem uma diferença. Agora eles estão grudados pela cabeça. E eu tive duas interpretações disso. A primeira é que o irmão que sofreu o acidente nunca gostou da ideia de estar grudado com outra pessoa, sendo irmão ou não. E ele se via assim, meio que como um parasita. Um rosto que não era daquele corpo. Ou que ele tinha um corpo com um rosto grudado nele. Nada mais do que isso. E a outra que eu tive é que ele se via como um com o próprio irmão dele. Claro, cada um tinha o seu rosto, provavelmente cada um pensava da sua forma. Apesar que eu acho que só tem um cérebro ali dentro. Mas de qualquer forma, ele se via como um, e ele não queria se ver de outra forma. E é isso que passa na cabeça dele o tempo inteiro, desde que ele pensa no irmão dele, até o momento que ele simplesmente sente o cheiro de um brinquedo de infância. Ele se vê como ele sempre queria ter se visto. Mas, isso é só a minha interpretação. Acabou. Entra no Discord do canal, tem bastante gente legal lá. O link tá na descrição. E volta e meia eu tô on lá na Twitch, então se tu quiser ver, tá tudo aí na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pelo acesso. O meu nome é Ip, e tchau!